Voltando, galera, estamos aqui no tráfico por equiparação, artigo 33, parágrafo 1º. Deixa eu só voltar para minha canetinha vermelha aqui, que eu prefiro. Agora, eu falei para vocês lá da posse de semente, quando o exame pericial, ele constata a substância que causa dependência física ou psíquica. Mas existem casos, por exemplo, o caso da semente de maconha, que ela não tem essa substância que causa dependência física ou psíquica, é o tetraidrocannabinol, uma coisa assim. Não tem. Então aí, qual é a solução? Tem duas correntes doutrinárias aqui para tratar do assunto. A primeira delas é o seguinte, ó, o agente deve ser punido pelo artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1, que é lá ter a posse de insumos, né, para a produção de drogas, trazer consigo, guardar matéria-prima destinada à preparação. Tem uma decisão do STJ nesse sentido. Tem uma segunda corrente que fala que o fato é atípico, galera. Pelo amor de Deus. Olha só que forçação de barra essa segunda corrente. Inclusive tem decisão judicial nesse sentido, TRF da terceira região, ó. Pois, embora a semente constitua matéria-prima, ela não é tecnicamente usada para a preparação da maconha, e sim para a produção, o que não consta no tipo penal lá do artigo 33. Então, olha o malabarismo que essa segunda corrente aqui faz. Ela faz uma diferenciação entre preparação e produção. Então, a maconha não seria tecnicamente usada para preparação, e sim para a produção da droga. Mas isso aqui é minoritário, prevalece que a conduta vai ser enquadrada lá no parágrafo 1º, inciso 1, que é a possuir matéria-prima para a produção de droga. Show? Ó, tráfico de menor potencial ofensivo, artigo 33, parágrafo 3º. Oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Aqui, galera, tem algumas elementares nesse tipo aqui que tem que estar presentes para ser considerado tráfico de menor potencial ofensivo. Por isso que eu vou destacar cada um deles aqui para você. Primeira classificação, que é, inclusive, uma dessas elementares, é o fato de se tratar de crime bipróprio. O que é isso aqui, ó? Exige uma relação especial dos envolvidos. A pessoa, quando o tipo penal fala pessoa de seu relacionamento. Então, existe uma relação especial entre essas duas pessoas. Obviamente, essas duas pessoas estariam ali praticando essa conduta. Se houvesse um flagrante ali, os dois estiverem consumindo na hora ali, os dois, obviamente, poderiam ser conduzidos para a delegacia. E a doutrina chama esse crime de crime bipróprio, porque tem que ter uma relação de coleguismo, amizade, colegas de trabalho, sei lá, tem que ter uma relação entre esses dois sujeitos que praticam esse crime aqui, ó, por ser pessoa, o tipo penal falar em pessoa do seu relacionamento. Outras elementares aqui, ó, eventualmente, ou seja, não pode ser uma coisa constante, óbvio, né? Sem o objetivo de lucro e para juntos consumirem. Então tem que ter essas três elementares aí para a caracterização desse crime de tráfico de menor potencial ofensivo. Se consuma com a simples oferta, dispensa o efetivo uso ou aceitação da droga. O que isso quer dizer? Ó, mais uma classificação, eu trago para vocês, trata-se de crime formal. Então, no tipo penal, prevê até um resultado, que é o uso dessa droga, mas esse resultado não é necessário que ocorra. Pelo simples fato dele oferecer ao amigo dele, lá, ao colega dele, o crime já está consumado, beleza? Por isso que a doutrina fala em crime formal. Não necessita efetivamente do resultado acontecer. E qual o resultado? Nesse caso é o uso da droga. Tentativa. Não é possível. Por quê que não é possível, nesse caso, a tentativa? Se o agente oferece a droga, o crime já está consumado. É uma conduta unissubsistente. O que isso quer dizer? A conduta ela não pode ser fracionada. Se ela não pode ser fracionada, a tentativa torna-se incabível. Então, pelo simples fato dele oferecer, o crime já está consumado. Não é possível fracionar essa conduta de oferecer. Não é possível você tentar oferecer. Não é possível. Nesse caso, ou você oferece ou você não oferece. Ofereceu, consumou o crime. Beleza? Mais uma classificação agora. Agora a gente vai passar para o tráfico privilegiado, que é o 33, parágrafo 4º. Não confundam com o tráfico de menor potencial ofensivo que eu acabei de falar. Aqui é o tráfico privilegiado. Ó, natureza jurídica.
desse tráfico privilegiado, dessa previsão aqui, ó, causa especial de diminuição de pena. Porque aqui a pena do agente que comete essa conduta, ela vai ser diminuída em razão de algumas características, de alguns requisitos que eu vou falar aqui para vocês agora. Entendeu? Então trata-se de uma causa especial de diminuição de pena. Quais são os requisitos? E esses requisitos devem ser cumulativos, ou seja, todos eles devem estar presentes. Todos os requisitos devem estar presentes. Primeira coisa, ele ser primário, o agente que pratica essa conduta, ele ter bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Então, primário, ele não pode ter nenhuma condenação penal transitada e julgada nos últimos 5 anos, que esse é considerado o reincidente. Bons antecedentes, a conduta dele, social, tudo deve ser analisado lá pelo magistrado na hora da aplicação ou não desse tráfico privilegiado. Não se dedicar à atividade criminosa, ou seja, ele não pode fazer da vida dele o único sustento a prática de crimes e muito menos integrar organização criminosa, que está lá previsto na Lei 12.850, as características da organização criminosa. Ele não pode fazer pertencer à organização criminosa. Beleza? A redução da pena varia com base no tipo e quantidade da droga, segundo decisão aí do STF e demais circunstâncias judiciais aí do artigo 59 do Código Penal. Então, o magistrado, na hora da aplicação ou não desse privilégio aqui, ele vai analisar o tipo da droga, porque existem drogas muito mais danosas à saúde das pessoas, por exemplo, drogas que causam dependência física de verdade, como o crack, que destrói a pessoa em pouco tempo, a pessoa vira um zumbi, e diferente do usuário de maconha, que em tese consegue conviver de maneira harmônica aí, no seio social. E a quantidade da droga, é óbvio, leva-se em consideração isso aí. Então são dois elementos que devem ser considerados na hora da aplicação ou não desse privilégio. E aí eu faço uma pergunta para vocês, ó, o tráfico privilegiado é hediondo? É considerado crime hediondo? Eu já respondi essa conduta para vocês, porque o STF já decidiu que tráfico é só o 33 capo, o 33 parágrafo 1º e o 34, mas antigamente havia uma divergência muito maior. Hoje em dia, o pacote anticrime veio simplesmente jogar uma pá de cal nessa discussão também, porque ele não alterou especificamente o artigo 33, parágrafo 4º, ou ali a lei de drogas, nesse sentido, de dizer ou não se é hediondo. Mas ele foi lá na lei de execução penal, no artigo 112 da lei de execução penal, na LEP aqui, ó, lei de execução penal, artigo 112, parágrafo 5º, não se considera hediondo ou equiparado para fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343. Então, agora há uma previsão legal expressa, trazida pelo pacote anticrime, de que essa conduta do parágrafo 4º não é considerado hediondo ou equiparado. Beleza? Então, aí já era majoritário que não era considerado hediondo. Agora, com essa previsão legal aí, a discussão está mais do que superada. Show? Vamos lá para o tráfico de maquinário, artigo 34. Vamos ver o que diz aqui esse tipo penal. Objeto material, maquinário para produção e comercialização de droga. Esse aqui que é o objeto material desse tipo penal aqui, ó, maquinário para produção e comercialização de droga. Instrumento não deve ter finalidade exclusiva de fabricar droga, bastando que sirvam para este fim. E quem que vai atestar isso aqui? A perícia. É a perícia que vai atestar que esse instrumento ele é utilizado e pode ser utilizado para a produção de drogas. Aqui eu vou citar um exemplo para vocês entenderem na prática como isso aqui ocorre. É relativamente comum em você estourar os laboratórios de droga e você encontrar prensas grandes para você compactar aquela droga e facilitar o seu transporte. Então essas prensas, elas não são utilizadas única e exclusivamente e são fabricadas com essa finalidade para prensar droga. Ela é utilizada pelas mais diversas finalidades. Por exemplo, nessas fábricas de reciclagem de material, utiliza muito essas prensas também para compactar aquele material. Então, não é necessário que esse maquinário sirva exclusivamente para a produção ou fabricação da droga. Pode ser utilizado para outros fins, mas
a perícia indicar que aquele maquinário pode ser sim utilizado para essa produção, vai caracterizar esse tipo penal do artigo 34. Show? Então, ó, a doutrina entende imprescindível exame pericial para atestar a capacidade do instrumento na preparação da droga, artigo 158 do Código de Processo Penal. O que diz o 158? Sempre que o crime deixar vestígio, é imprescindível o exame pericial para a constatação. Beleza? Então, nesse caso aqui do 34, é sim imprescindível esse exame pericial. Trazer uma decisão aqui do STJ também altamente questionável, mas com todas as vênias e respeito ao Superior Tribunal de Justiça, mas é muito comum a polícia militar, na hora que dá um flagrante de tráfico de drogas, apreender balança. Esses pequenos traficantes, é muito comum eles fracionarem. Aquela droga que ele compra em maior quantidade, fraciona em pequenos papelotes, por exemplo, e eles utilizam a balança para fazer esse fracionamento. Então é muito comum se ter a certeza da mercancia daquela droga quando se apreende a balança. E o STJ tem uma decisão que não é majoritária, mas achei interessante trazer isso aqui para vocês. Ó. O STJ tem entendimento de que o uso e a posse de balança de precisão para pesar a droga, a cocaína ou a maconha, a fim de dividi-las em porções antes de colocá-las em embalagens individuais, não configuram o crime em análise, o artigo 34, porque a preparação a que se refere o dispositivo em questão diz respeito à produção da droga em si, e não a sua separação em porções depois de já estar pronta, ou seja, preparada. Então, o STJ disse aqui nessa decisão? Que tem que se fazer uma diferenciação entre produção da droga e separação para posterior mercancia, posterior venda dessa droga. Então, ele considera que a balança, nesse caso, não caracterizaria o 34, porque a balança serve para dividir e não para produzir a droga. Mas é minoritário, não vi mais nenhuma decisão nesse sentido, mas é importante porque é a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Show? Vamos lá para o artigo 38, que é um artigo interessante também. Prescrever droga culposamente. Esse tipo penal, o que ele diz? Que algum desses agentes aqui, que eu vou falar para vocês, ele prescreve droga de forma errônea, de forma equivocada. Mas nesse caso aqui, trata-se de crime próprio. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Ó. Crime próprio é aquele crime que exige determinada característica do agente. Ó. Só pode ser praticado por quem prescreve ou ministra a droga. E quem é que prescreve ou ministra a droga? Médico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem. Então, somente esses profissionais que têm essa possibilidade de prescrever ou ministrar a droga é que pode incidir nesse artigo 38 aí da 11343, beleza? E quais que são as condutas aqui puníveis? Ó, pune a conduta de prescrever a dose certa da droga errada, a droga certa na dose errada e a droga certa na dose certa ao paciente errado. Então, qualquer uma dessas condutas aqui, óbvio que tem que ser praticada de forma culposa, ou seja, não tem que ter a intenção de praticar, e a culpa pressupõe negligência, imprudência ou imperícia, provavelmente vai caracterizar uma imperícia, porque esses profissionais têm o dever legal de ter a perícia necessária para fazer essa prescrição. Então, o tipo culposo pressupõe que a conduta tenha uma dessas características, negligência, imprudência ou imperícia. Beleza? Não pode ser praticado de forma intencional. Se for de forma intencional, aí a gente vai lá para o artigo 33, caput ou seus parágrafos, ou qualquer uma daquelas condutas lá. Beleza? Ó, o crime se consuma na entrega da receita ou na efetiva aplicação da substância. Então, entregou a receita errada ao paciente, consumou, ou aplicou lá uma injeção da droga errada no paciente, consumou também. Este artigo é uma exceção à regra que deve haver resultado naturalístico. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. A doutrina no direito fala que nos crimes culposos, ou seja, aqueles que não têm a intenção, eles necessariamente têm que ter um resultado naturalístico. Então, o tipo penal prevê um resultado e esse resultado deve ocorrer. Dá um exemplo para você. Homicídio, matar alguém. Então, matou, qual é o resultado? Morte. Então, só se consuma com aquele resultado morte ali. Então, houve um resultado naturalístico ali, houve o resultado morte, a pessoa faleceu. Beleza. Nos crimes culposos, necessariamente tem que haver algum resultado. Mas esse
tipo penal aqui do artigo 38 é justamente uma exceção a essa regra. Então, quando é exceção, eu gosto de trazer para explicar para o pessoal, principalmente para quem vai fazer provas de concurso público. Nesse caso aqui é uma exceção. Então, o resultado naturalístico é o componente necessário à consumação do delito culposo. Nesse caso aqui, conforme eu, inclusive, posso dar esse exemplo aqui, ó, a entrega da receita, o agente entregou a receita e o paciente não tomou a droga errada, ou na dose errada, ou a droga errada. Ele não tomou, não houve o resultado ali. O crime já foi consumado? Sim. E é considerado um crime culposo? Sim, apesar de não haver o resultado que é efetivamente o uso daquela droga pelo paciente. Então, nesse caso aqui, é uma exceção a essa regra de que tem que haver um resultado naturalístico nos crimes culposos. Beleza? E, havendo resultado, lesão ou morte, prevalece que irá responder em concurso formal. Deixa eu explicar isso aqui para você, com os artigos 129, que é a lesão corporal, ou 121, que é o homicídio. Deixa eu explicar isso aqui para você. Concurso formal. A galera que não é do direito não iria entender isso aqui, não entende isso aqui. A pessoa pode praticar mais de um crime e na hora que o magistrado, que o juiz vai fazer a dosimetria da pena ou calcular a pena final, ele pode utilizar um crime como pena principal e exasperar, aumentar, levando em consideração o outro crime praticado, que é o que se chama de concurso formal, ou ele pode somar as penas, que seria muito mais gravoso para o acusado lá, para o sentenciado. Quando ele soma as penas, ao invés de exasperar, a pena fica muito maior, que chama-se de concurso material, soma-se as penas. Ou concurso formal, quando se exaspera. Nesse caso aqui, a doutrina entende que quando houver resultado lesão corporal ou morte, ou seja, ele vai praticar dois crimes, tanto esse do 38 aqui, cumulado com o 129, que é a lesão corporal, ou o 121, mas as penas elas vão ser exasperadas, não serão somadas, beleza? Isso que se chama de concurso formal. Show? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora dos laudos. Isso aqui é extremamente importante porque já é muito mais afeto à área dos peritos. A Lei 11.343, ela prevê dois tipos de laudos. O primeiro deles é o laudo de constatação, está lá no artigo 50, parágrafo 1º. Eu trouxe uma definição aqui para ficar bonitinha aí no material de vocês. Ó. É um laudo provisório feito por um perito oficial ou por pessoa idônea, de preferência com habilitação a respeito da natureza, preferência com habilitação, essa pessoa idônea aqui, beleza? A respeito da natureza e quantidade da droga apreendida. Permite a lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como o oferecimento da denúncia e o seu recebimento pelo juiz. Então, esse laudo de constatação provisória tem algumas características. Primeiro, ele pode ser feito por apenas um perito ou pessoa idônea nomeada para tanto. Inclusive, é comum nas delegacias de polícia, quando não há locais interiores da vida aí, que não há posto da perícia no local, os próprios agentes são nomeados peritos ad hoc e eles fazem o laudo de constatação ali, utilizam aquela substância que, no caso da cocaína, bota uns pinguinhos lá e fica azulada, ou no caso da maconha, bota a substância lá e ela reage, muda de cor, etc. Então, é possível que pessoa idônea, nomeada, por exemplo, pela autoridade policial, funcione como perito ad hoc. E o que eles vão constatar? Somente a natureza e a quantidade da droga apreendida. É isso que vai constar nesse laudo de constatação, um laudo, ou também chamado de laudo preliminar. Beleza? E ele vai ser utilizado em quais situações? No auto de prisão em flagrante, ele vai poder ser utilizado no oferecimento da denúncia e no recebimento. Ele nunca poderá ser utilizado, somente ele, numa eventual sentença penal condenatória. Ok? Então, antes da sentença penal condenatória, tem que vir o outro laudo, que eu vou falar mais adiante, que é o laudo definitivo. Então, esse aí é o laudo de constatação. E o STJ, já disse que o laudo preliminar de constatação configura a condição de procedibilidade para a apuração do delito. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, sem esse laudo, não se pode iniciar uma persecução penal, ou seja, uma investigação ou um auto de prisão em flagrante contra aquela pessoa. Uma condição de procedibilidade é necessário para que se continue aquele procedimento ali. Decisão aí do STJ. Beleza? E temos o laudo definitivo. Ele tem outras características aqui. Ó.
é o que resulta do exame químico-toxicológico feito de forma científica e minuciosa, está lá previsto no artigo 50, parágrafo 2º, e estabelece que o perito que elaborou o laudo de constatação não está proibido de participar do exame químico-toxicológico. Então aqui inclusive uma pegadinha de prova sempre aqui, que diz que o perito que participou, eventualmente o perito que participou do laudo de constatação fica impedido de participar do laudo definitivo, não, por própria previsão aqui legal do parágrafo 2º, mas esse laudo aqui é um laudo muito mais minucioso, feito de forma científica e muito mais minucioso, e esse sim serve para eventual sentença penal condenatória, beleza? Aqui, ó, uma questão que eu trago para vocês, a juntada tardia desse laudo aqui, ela impede eventual condenação ou anula eventual processo criminal? O STF entendeu que é possível a condenação em segunda instância, mesmo diante da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo. Então, eventualmente, houve uma instrução processual, processo criminal contra aquela pessoa, não houve a juntada do laudo. O juiz não pode condenar. O juiz absolve. Aí o Ministério Público recorre dessa decisão e o laudo é juntado ainda em segunda instância, em segundo grau. É possível uma condenação após essa juntada tardia do laudo? O STF já disse que sim, mas ele é imprescindível para eventual condenação, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau. Houve a juntada tardia, mas o STF entende que essa juntada tardia não inviabiliza eventual condenatória, sentença penal condenatória em segundo grau. Beleza? Aí ele fundamenta aqui, ó, pelo princípio da instrumentalidade das formas. O que isso quer dizer? Ó? Que a forma não pode impedir a prática de determinado ato, a forma ela deve ser levada em consideração eventual prejuízo trazido ali para aquela determinação legal para se anular, para se decidir se anula ou não determinada prática de conduta. Princípio da instrumentalidade das formas. Então, não gera prejuízo caso exista nos autos um conjunto probatório independente do exame pericial. Então, para que haja essa juntada tardia, pelo menos tem que haver um conjunto probatório independente que comprove ali eventual mercancia da droga, tráfico de drogas e etc. Beleza? Importante essa decisão aí. Vamos falar um pouquinho da inimputabilidade. Isso também está previsto na Lei 11.343, lá no artigo 45. Ó. O que diz o artigo 45? É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui existe previsão semelhante lá no Código Penal, que é a regra geral, de imputabilidade. Se a pessoa, eventualmente, aí cita-se muito o exemplo da embriaguez, tal, foi uma embriaguez involuntária e era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito daquela situação ali, ele pode ser isento de pena ou ter sua pena reduzida, etc. Mas aqui, a Lei de Drogas trouxe uma previsão específica, que é justamente o artigo 45. Então, é importante a gente fazer um destaque aqui. O primeiro deles é essa questão trata-se do chamado sistema biopsicológico. Então, leva-se em consideração tanto o aspecto biológico dessa conduta aqui do agente que vai estar, obviamente, viciado em razão dessa dependência física aí, ou psíquica, etc., quanto o caráter psicológico. A pessoa, ela tem que, naquele estado emocional dela ali, no estado físico ali, naquele momento, também ser incapaz de entender aquele caráter ilícito dos atos. Então tem que fazer análise tanto biológica quanto psicológica daquele fato. Por isso que a gente chama de sistema biopsicológico, beleza? E o exame pericial, aqui, nesses casos, também previsão, aí a doutrina fala que deve ser levado em consideração os artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal, ó, é fundamental para atestar se, em razão da dependência de droga, o agente era, ao tempo da ação, então no tempo que ele praticou aquela conduta ali, ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É o sistema,
é que esse sistema conjuga as atuações do magistrado na questão psicológica, ele vai avaliar justamente a questão psicológica ali do agente, quanto do perito, que vai avaliar exatamente a questão biológica. Ele vai atestar que, de fato, naquele momento ali, ele estava sob o efeito daquela droga ali, e aquela droga pode sim causar, que ele pode determinar que ele pratica aquela conduta ali de forma involuntária, de forma inconsciente. Então o perito vai atestar isso e o magistrado vai analisar justamente a questão psicológica, psíquico daquela pessoa ali no momento que ele pratica essa ação. Então o exame pericial é absolutamente imprescindível. Show? No caso de inimputabilidade, tratamento médico, ele é obrigatório ou ele é uma faculdade ali do magistrado? Então, doutrinariamente, entende-se que é um dever do magistrado a imposição de um tratamento médico, no caso ele verifique que a conduta, de fato, está enquadrada ali naquele artigo 45 da Lei 11.343. Então, se tiver dentro daquela situação ali de inimputabilidade, o magistrado deve determinar um tratamento médico para aquele paciente, beleza? O que ocorre é a chamada absolvição imprópria. Não é propriamente uma absolvição, que é isento de qualquer consequência, não há nenhuma consequência para o agente ali, quando ocorre uma absolvição propriamente dita. Essa aqui é uma absolvição imprópria, é diferente, ocorre uma imposição de determinada obrigação, que é justamente que a doutrina fala, que é esse tratamento médico aqui no caso da inimputabilidade de drogas. Então, quem cometer o fato criminoso, mormente grave, por exemplo, matar alguém sob a influência de drogas das quais é dependente, deve ser submetido a tratamento médico. Então, é um dever do magistrado essa imposição desse tratamento, caso seja caracterizado essa dependência física e psíquica aí do artigo 45 da Lei de Drogas, beleza? Chamada absolvição imprópria. Show? E, por fim, galera, aqui eu achei importante trazer essa alteração que ocorreu em 2019, não foi a alteração do pacote de crime, que essa lei aqui não é a lei do pacote de crime, mas essa lei de 2019, ela incluiu o chamado plano individual de atendimento. Houve uma especial atenção dada aos usuários de drogas. Uma atenção que culminou, inclusive, nessa previsão do plano individual de atendimento. Aqui eu faço um paralelo. Esse plano individual de atendimento, ele já era previsto lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, havia essa preocupação de tratar tanto o menor, que é o menor infrator, através de um estudo individualizado, aprofundado, de todas as circunstâncias que levaram aquele menor a praticar aquela conduta. E aqui, fazendo um paralelo com a lei de drogas, também se previu essa possibilidade de um plano individual de atendimento para o usuário de drogas, que eventualmente venha a cometer delitos ou não, que simplesmente queira um tratamento e demande uma atenção especial do poder público. Então, foi incluído por essa lei e, fundamentalmente, o que ocorre? A atuação de equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Então, aqui, um atendimento desse usuário de drogas por um psicólogo, por um psiquiatra, por um assistente social. Então, todos esses órgãos do Estado se unem para tentar dar um atendimento humanizado, especial a esse usuário de drogas aqui, para que a finalidade justamente é que ele largue as drogas, se trate, se cure ali daquela dependência. Então, eu achei importante também trazer essa alteração que houve aí com a inclusão desse plano individual de atendimento, porque isso pode cair eventualmente em provas de concurso público ou para a galera que só quer estudar mesmo, achei de extrema relevância. Beleza? Galera, é isso. Tinha muito mais coisa para falar da lei de drogas, eu procurei trazer aqui uns temas relacionados à área pericial e trazer um panorama dos aspectos jurídicos aí, dos principais aspectos jurídicos relacionados à lei de drogas. Quero agradecer demais. Qualquer dúvida podem mandar perguntas, eu estou aberto e fico no aguardo aí de novos convites para essa conferência online que é muito bacana de participar. Um forte abraço, fiquem com Deus.